Você já se sentiu dessa forma? Por acaso já sentiu que não merece as coisas que conquistou? Como se você fosse apenas uma fraude que pode ser descoberta a qualquer momento? Você sabia que esse sentimento tem um nome? Pois é, e não apenas isso. Ele é bem mais comum do que você imagina. Não só mais comum do que você imagina, mas também nas pessoas que você menos imagina. Você duvida? Então vamos lá. Quando pensamos nas 10 pessoas mais geniais que já botaram os pés nesse planeta, existem certos nomes que não nos escapam, sempre estão presentes. Aristóteles, Platão, Sócrates, Thomas Edison, Santos Dumont, Einstein, Bill Gates. Basicamente toda a população ocidental colhe dos benefícios advindos dessas grandes pessoas, desses grandes mestres. Agora, você deve pensar comigo, essas pessoas não têm motivos para se sentirem mal, para se sentirem como fraudes, ou até mesmo como farsas totais? Certo? Pois bem, eu não sei quanto aos demais, mas o Einstein, por exemplo, simplesmente uma das pessoas mais brilhantes, mais inteligentes, que já deu as caras no nosso planeta, acreditava que as suas teorias não mereciam tanta atenção. Dá para imaginar isso? Einstein também pensava que ele não merecia aquele amontoado de nomeações, prêmios, reconhecimento e todo o sucesso que a humanidade inteira sabe que ele merecia. Mas por que isso acontece? Como um homem tão inteligente e tão bem-sucedido pode duvidar da própria capacidade? Como alguém do tamanho intelectual do Einstein pode sofrer de uma autoimagem tão negativa dessas? E se esse sentimento não estiver relacionado ao sucesso em si, mas sim à sua maneira de se enxergar? Isso não se limita apenas a esse tipo de gente. Esse sentimento existe em literalmente todos os campos da vida, independentemente de quais sejam eles. Às vezes pode ser num relacionamento amoroso, num trabalho qualquer, ou até mesmo num evento. Eu receio que ninguém esteja 100% livre desse sentimento, pois até mesmo o bilionário, dono de uma Big Tech chamada Atlassian, sofre desse problema. Talvez você acredite que se sinta dessa forma por não ter dinheiro o suficiente. Talvez você se sinta assim por não acreditar que as suas conquistas são boas o suficiente, ou talvez por não ser inteligente o suficiente. Mas, objetivamente falando, ricos, pobres, medianos e gênios, todos estão sujeitos a sofrer com esses problemas. Até mesmo os bem-casados, que encontraram o amor de suas vidas. Afinal, os dados que temos hoje indicam que 70% de todas as pessoas experienciam alguma forma da síndrome do impostor, que é o nome oficial para esse tipo de sentimento, para essa fraude que a gente às vezes se julga ser. Então, se não é dinheiro ou inteligência que vai te livrar desse sentimento, o que vai? Bom, primeiro é preciso entender que esse sentimento não é um sentimento qualquer. Ele tem um nome. E por ter um nome, ele pode ser identificado com mais facilidade. Enfim, a gente enxerga somente aquilo que a gente conhece. O nome dele é Síndrome do Impostor. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. A pessoa se sente exatamente como eu descrevi até aqui, uma verdadeira fraude. Ela se sente como se ela não merecesse estar ali, ou como se alguém fosse desmascará-la a qualquer momento. E o primeiro passo para conter e lidar com essa síndrome é a sua identificação. Agora que ela tem um nome e não é simplesmente apenas mais uma loucura da sua cabeça, nós podemos identificá-la a partir desses 5 sinais. Presta atenção, 5 sinais. Note que os sinais são ótimos indicativos para a descoberta dessa síndrome. Então preste bastante atenção neles, pois essa observação será essencial mais à frente. Primeiro sinal. Sorte. Você acredita que todos os perrengues, todas as evoluções, notas, dinheiro, amor ou qualquer coisa de bom que você tenha conquistado na vida seja apenas sorte? Gente, você acredita que foi a sorte que te colocou no emprego dos seus sonhos? Ou que foi a sorte que te fez ser tão amado e desejado pelo seu ciclo social? Note que quando você atribui a maior parte das coisas boas da sua vida à sorte, dando mais crédito para o além do que para si mesmo, isso pode ser um sinal de que você está sim sendo vítima da síndrome do impostor. Uma grande parte dos executivos de alto escalão pensam que estão ali por engano ou sorte, só para você saber. Segundo sinal, perfeccionismo. Quem me acompanha aqui no canal já sabe como eu me sinto em relação ao perfeccionismo. E eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui para você, desse vídeo, aqui na descrição. Dá uma olhadinha nele que talvez te interesse. Mas só para dar uma pincelada nesse assunto, basicamente é o seguinte: o perfeccionismo e a procrastinação andam lado a lado com a síndrome do impostor.
pois os sentimentos de fraude te fazem adiar e adiar os trabalhos que precisam ser feitos. E esse sentimento de inadequação te faz querer compensar nos seus projetos. Assim você cria essa demanda por perfeição na sua cabeça, que você mesmo vê como muito difícil de ser alcançada, o que te desmotiva ainda mais para fazer o trabalho. Isso te prende num ciclo vicioso entre perfeccionismo e procrastinação, porque você se sente inadequado. Por se sentir inadequado, você acredita que o seu trabalho precisa ser perfeito. Mas é impossível fazer um trabalho perfeito. Isso te desmotiva a fazer o trabalho e, por consequência, você procrastina. Então preste atenção no perfeccionismo e na procrastinação. Terceiro sinal, você tem medo de ser pego. Exato. Esse sinal é bem autoexplicativo, principalmente para quem tem essa síndrome. Um dos sintomas mais comuns é o de achar que qualquer hora, a qualquer momento, um dos seus colegas irá perceber que você não deveria estar ali, ou que você é uma fraude, e logo mais, toda essa farsa que você construiu irá cair aos pedaços diante dos seus olhos. Esse, provavelmente, é um dos sinais mais óbvios e mais relacionados à síndrome do impostor. Se você se sente assim, é bem provável que você tenha alguma forma dessa síndrome. Esse sentimento está intrinsecamente conectado com falta de confiança e te faz querer trabalhar ainda mais que os outros para ninguém perceber nada de errado. O estranho dessa síndrome é que ela ocorre por motivos muito diversos, mas levando sempre à mesma conclusão: fraude, fraude, fraude. Alguns sentem que precisam fazer mais para merecer o que eles já conquistaram, sendo assim uma fraude. Outros sentem que eles não tiveram tanta dificuldade para obter o sucesso que eles tiveram, tornando-os assim, mais uma vez, fraudes. Ambos os lados do espectro se encontram com o mesmo problema e o mesmo sentimento, apesar dos motivos para a ocorrência da síndrome serem diametralmente opostos. Antes de irmos ao quarto sinal, por que você não deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho? Toda quinta, lá pelas 19 horas, eu lanço um novo vídeo descomplicando a saúde mental. E se você está gostando desse, eu te garanto que irá amar os outros. Então vamos pro quarto sinal, medo de falhar. Esse é um medo bem comum. Como é um sinal generalizado, talvez não seja o indicativo mais forte da síndrome, justamente por ser generalizado. Mas ainda assim, não deixa de ser válido mencionar, pois de uma forma ou de outra, ele estará presente em quem sente a síndrome do impostor. Por acaso você tem um medo grande de falhar? Você se sente humilhado ou envergonhado quando você deixa de conquistar algo? As pessoas com esse problema tendem a sentir um desconforto enorme ao pensar nas consequências das suas ações. Por exemplo, se ela tem um negócio, ela repete em sua mente todos os erros graves que ela poderia cometer para arruinar tudo. Se ela está num relacionamento amoroso e estável com alguém que ama, ela pode pensar em como ela irá acabar com tudo se fizer algo de errado. Isso acaba aumentando ainda mais o medo de errar, o que acaba, por sua vez, paralisando a pessoa. Quinto sinal, você precisa ser o melhor. Isso acontece quando você está numa espécie de competição. É bem comum as pessoas que se destacam em suas respectivas áreas de atuação duvidarem de si mesmas. Então, quando elas competem com seus colegas para uma promoção ou serviço, ou algo do gênero, é bem capaz delas duvidarem das próprias habilidades, apesar de não terem nenhum motivo racional para isso. A verdade é que parece que não existe uma correlação entre a síndrome e o verdadeiro grau de sucesso ou competência de alguém. As pessoas mais competentes, mais ricas, mais inteligentes, mais normais, mais e mais tudo e um pouco mais, já sofreram com esse problema. Parece até que não existe nada que você possa fazer para melhorar essa situação. Será que você vai ser forçado a viver se sentindo uma fraude para sempre? Será que você ficará preso nesse ciclo para sempre? Será que essa síndrome tomará as rédeas da sua vida? Não, não. Você não precisa ser petrificado nesse estado perpétuo de insegurança máxima. Existem soluções. E a beleza de todas elas é que talvez elas sejam mais simples do que você imagina. O grande combustível da síndrome está no fato de você pensar que ninguém se sente como você. A verdade é que essa experiência é tão comum, mas tão comum, que os estranhos são aqueles que nunca tiveram esse problema. Cerca de 70%, repito, 70% das pessoas sentem isso pelo menos uma vez na vida. A questão é a seguinte:
Mesmo antes da era das mídias sociais, nós só víamos aquilo que os outros queriam que víssemos, mesmo que de forma menos abrupta e escrachada. Hoje em dia é muito fácil se comparar ao 0,2% do mundo que tem um rostinho perfeito, o corpinho perfeito, sabe o Photoshop perfeito, iluminação perfeita e tudo perfeito, pasteurizado, criado artificialmente. A verdade é que a maioria das pessoas não tem o receio de mostrar a melhor parte das suas vidas para os outros. Aliás, muitos desses 0,2% ganham a vida fazendo isso. A questão é que, com essa visão limitada sobre a vida de alguém, nós acabamos internalizando a visão de que deveríamos ser assim também, perfeitinhos, pasteurizadinhos, modelinhos. Ou seja, nós vivemos e vemos o nosso filme. O nosso filme passa a ser aquilo que a gente enxerga sobre nós mesmos, enquanto conseguimos ver apenas os melhores momentos do filme do outro. Essa disparidade entre o que somos e o que vemos é a causa dessa síndrome. A questão é, o que vemos no outro não é o que ele é apenas o que vemos. São poucos os que compartilham suas maiores inseguranças, suas piores fotos, ou até mesmo como são no dia a dia. Nós vemos resultados e perdemos de vista os anos de esforço que levaram tais pessoas a tais resultados. Na próxima vez que você perceber algum sinal da síndrome de impostor em si mesmo, lembre-se que o seu colega pode estar sentindo e se perguntando a mesma coisa que você, mesmo não tendo feito absolutamente nada de errado. Você não está sozinho e isso é mais comum do que você pensa. Caso você se depare com a síndrome em um momento crucial da sua jornada, ao invés de se petrificar, haja, não congele, faça. Ninguém é perfeito. Todo mundo está fingindo quando se diz perfeito. Todos que estão fingindo também têm os seus monstros internos. Por mais que você nunca os veja, eles estão lá. Só porque você enxerga apenas os seus, não significa que os outros não tenham também. Nunca se esqueça disso, pois esse entendimento não só é a chave para se libertar dessa síndrome, como também para se relacionar e entender melhor o outro. Nem os maiores gênios do planeta estão livres desse sentimento. Você ficaria surpreso, ou talvez não tão surpreso, assim, em saber que a maior parte de problemas de saúde mental ou comportamental são decorrentes da famosa ansiedade, inclusive a síndrome do impostor. Se você quiser minha ajuda para virar um ex-ansioso, que tal baixar o e-book gratuito que eu escrevi na descrição do vídeo? Está aqui embaixo. Muito grato, muito obrigado por assistir até aqui. Até quinta que vem e um grande abraço.